Saudações a todos novamente, aqui é o professor Vladimir. Nesse vídeo a gente vai fazer as questões 5 do conjunto de exercícios do professor Ricardo. Olha, na questão 5 pede para que você determine um valor da incógnita m, de maneira que essa equação aqui ela tenha solução. Então nem sempre uma equação tem solução, né? Nesse caso em específico aqui, quais são as situações que essa equação não pode ter solução? Lembre que a função seno, função cosseno também, ela é limitada nos seus valores no eixo y de menos 1 até 1, certo? Então a nossa função seno, ela é no mínimo menos 1 e no máximo 1. De qualquer ângulo aqui x, essa função sempre vai pertencer a um intervalo fechado que começa em menos 1 e termina em 1. Okay? Para qualquer ângulo, o seno só pode obter esses valores. Uma outra maneira de expressar isso aqui é através de desigualdades, né? Dizer que o seno de x ele é maior do que menos 1. E aí eu estou fazendo a leitura aqui voltando da direita para a esquerda, mas eu posso fazer a leitura assim, ó, menos 1 é menor que seno de x. E ele é menor que igual que 1. Esse símbolo aqui é o menor que igual. Essa expressão aqui é equivalente à de cima. Quer dizer que o x está entre esses dois valores, né? Pode ser até ele, né? Pode ser até o menos 1 e pode ser 1. Só não pode ser menor que menos 1 ou maior do que 1. Ok? Na equação você tem a igualdade aqui, estabelecendo uma relação entre a função seno e essa equaçãozinha aqui. O seno é igual a 3m menos 2. Então eu posso trocar e devo trocar o seno por esse valor, 3m menos 2. Uma vez que 3m menos 2 está fazendo a função agora do seno, 3m menos 2 é no máximo 1 e no mínimo menos 1. E aí tem duas maneiras de se responder a equações desse tipo. Você pode fazer em duas partes ou você pode resolver de uma vez só. Você tem que entender que ao somar qualquer valor, aqui você tem duas desigualdades e três membros, né? Tem aqui primeiro membro, segundo membro, que está entre as desigualdades aqui, e o terceiro membro. Se você somar um valor aqui em todos eles, essas desigualdades não se alteram. Se você dividir um valor positivo, né? Se você dividir esse valor, esse membro aqui por 2, esse membro aqui por 2, esse membro aqui por 2, essas desigualdades também não se alteram. Se você dividir ou multiplicar por valores negativos, aí as desigualdades se invertem, ok? Então vamos com calma, né? Vamos fazer uma etapa de cada vez. Eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou resolver primeiro de uma vez só, usando as duas desigualdades. Então a minha ideia é isolar só esse incógnito aqui, só o m. Em partes eu vou me livrando do que está ao redor dele. Eu tenho menos 2 aqui do lado dele, subtraindo, eu tenho que me livrar pelas menores operações até chegar nas maiores. E tenho 3 multiplicando ele. Então para se livrar desse menos 2, basta somar nos três membros 2. Eu somo 2 aqui, eu somo 2 aqui e somo 2 aqui. Ao fazer isso, né, como é que fica? 2 menos 1, subtrai e conserva o sinal do maior, aqui fica 1. Nesse membro aqui eu tenho 3m, menos 2 mais 2, ou 2, menos 2 aqui em cima, fica 0. Não preciso colocar, eu me livrei do 2. Então, e 1 mais 2 dá 3. Então, estrategicamente, eu somei um número para poder me livrar com um periférico aqui que estava próximo do m, o 2 aqui. E as desigualdades elas não podem variar porque eu somei esse 2 nos três membros. De novo, agora para me livrar desse 3, ele está multiplicando. Então o que é que eu faço? Eu vou dividir 3 os três membros. Ao dividir 3, aqui não vai mudar a desigualdade. Nesse primeiro membro aqui, ó, 3 é um número positivo, vou dividir por 3. Nesse segundo aqui, dividir por 3.
e no terceiro membro aqui dividir por 3. Coloquei a divisão como fração, né? Que é a melhor maneira de se expressar na hora de resolver equações. Então, bom, aqui já está respondido, mas vou só simplificar mais embaixo. Aqui eu não preciso colocar em decimal, posso deixar a fração mesmo, 1/3. Como 3 é um número positivo, as desigualdades não se alteram, eu fiz nos 3. É menor que... Agora sim, eu posso simplificar aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1m, que é dispensável 1 na frente da incógnita, então fica só m, e é menor igual que 3 dividido por 3 aqui também dá 1. Então, para que essa equação aqui tenha solução, nosso m não pode ser qualquer valor. O m tem que ser um valor que está entre 1/3, né, e 1. Se você colocar valores maiores do que 1/3, essa equação ela não existe, não tem solução para ela. E se você colocar valores menores que 1/3, desculpa, menor que 1/3, essa equação não tem solução. E se você colocar valores maiores do que 1, essa equação também não tem solução. Uma maneira de representar isso geometricamente, né, com a ajuda do GeoGebra, eu fiz aqui, ó, aqui está a equação. Seno de x é igual a... Aqui tem menos 1, mas eu estou usando, a gente chama aqui de controle deslizante, ó, o m. Ó. O m é menos 1. Aqui o nosso m aqui, ó, 3 vezes m menos 2. É a mesma equação do exemplo. Eu vou variando o m, ó. Tá vendo? Ó? Não tem nada aqui na função. Todos os valores negativos não tem nada. 0, tal, menos 2, menos 3. Opa! Menos 3 é um pouco menor do que 1/3. 1/3 é 0,33. O próximo passo aqui, que é 0,4, eu já tenho aqui dois pontos em comum com a equação e essa reta. Esses dois pontos aqui seriam soluções para aquela equação. O m ele assumiria esses dois valores. Então, essas retas eles passaram a existir para valores maiores do que 1/3. E elas só vão existir, ó, tem mais solução com mais valores. Ó, as retas só vão existir até 1. Quando chegar em 1, aí você não vê mais essas retas, elas somem, porque para valores maiores do que 1, você já não tem mais solução, tá bom? Então essa seria só uma visão geométrica do que está acontecendo aqui. Essas equações só têm solução dentro desse intervalo, para números maiores ou iguais que 1/3 e menores ou iguais que 1. Eu falei que ia fazer de duas maneiras, mas eu acho até que é dispensável, né? Eu vou colocar outra maneira aqui, certo? Do lado. Essa aqui é uma forma de resolver. Se você não gostou de fazer assim, acrescentando, muito simples, você pode fazer uma equação de cada vez. Então, aqui no passo que você já substituiu, então você escolhe fazer cada desigualdade uma de cada vez. Ó. Então, você marca aqui só uma das desigualdades. Eu vou marcar primeiro a desigualdade à esquerda aqui. E aí eu vou ter o seguinte, ó. 3m menos 2 é menor ou igual que 1. O 2 passa para o outro lado, ele está menos desse primeiro membro. Quando for para o outro lado, ele vai mais. Então, fica 1 mais 3. Aliás, 1 mais 2. Então, 3m, 1 mais 2 dá 3. O 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, m é menor ou igual que 3 dividido por 3. Então, m é menor ou igual que 1. Certo? Isso, agora eu vou fazer o outro membro aqui, que é esse, ó. Esse aqui é uma outra desigualdade. Nela eu vou colocar o menos 1 menor ou igual que 3m menos 2 e vou isolar o m, só que vou isolar ele de propósito nesse membro aqui, ó. Eu não vou mandar o m para lá, eu vou mandar todos os números para o outro lado e deixar o m aqui. Então, nesse membro aqui, como é que fica? Aqui já tem menos 1, 2 é que está vindo para cá, ele vem mais 2. Menor ou igual, permanece, 3m.
E aí, menos 1 mais 2 subtrai e concebe o sinal do maior, dá 1. Menor ou igual que 3m. Aí o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo com 1 terço. Menor ou igual que m. Certo? Feito isso, eu tenho as duas desigualdades aqui, só preciso juntar ela. Né? Uma desigualdade é essa. O m é menor que igual que 1 e outra desigualdade é essa. O m, aliás, 1 terço é menor ou igual que m. Então você começa sempre com a desigualdade, a numeração fica à esquerda. E aí à esquerda você tem 1 terço menor que igual a m. Volta de novo para essa expressão aqui, ó. E aqui você já tem o m. Essa expressão já é essa, ó, que é menor ou igual que 1. Ok? Encerrando também a outra segunda forma. Mas acredito que a primeira forma, onde você resolve logo tudo de uma vez, não é complicado, certo? Vou passar para o exemplo B, que é um exemplo que tem uma incógnita ali negativa, que é o menos 4. Aí você vai ter uma pequena diferenciação. De novo, como é a função seno, basta escrever a expressão 1 menos 4m. Isso aqui já é igual ao seno. Isso aqui tem que ser no mínimo menos 1 e no máximo 1. Tem que estar dentro desse intervalo. Vou me livrar primeiro do 1. Ele está aqui, ó. Como é que eu faço para me livrar de 1 positivo? Eu subtraio menos 1 em todos os membros, certo? Ao fazer isso, como é que fica a nossa desigualdade? Já tinha menos 1 aqui. Eu vou colocar mais um menos 1 aqui. Já tem, aliás, eu já vou colocando a resposta para ir agilizando. Não, já comecei, vou colocar. Vou acrescentar menos 1 aqui e vou repetir o que tinha. Mais 1, menos 4m. Menos 1 menor ou igual. Tinha um positivo aqui. Vou acrescentar menos 1 aqui. Então já poderia ter colocado até a resposta, mas aí como eu comecei, vou fazer o passo. Menos 1 com menos 1, soma e dá o mesmo sinal, menos 2. Que menos 1 mais 1 vai zerar, vai sobrar só o menos 4m. Então me livrei do 1. E aqui 1 menos 1 dá 0. Ok? Agora eu quero me livrar do menos 4. Para se livrar do menos 4, e ele está multiplicando, eu vou ter que dividir, tá bom? Para se livrar de qualquer número que esteja somando, eu subtraio ele. Se tivesse um número aqui sozinho subtraindo, eu somava ele. Quando tem um número multiplicando, para se livrar dele, basta dividir por esse número. Agora tem um detalhe importante, né? Menos 4, né, é um número negativo. E ao dividir por qualquer valor negativo, essas desigualdades elas se invertem. Certo? Você pode dividir em ambos os membros aqui, em todos os membros, o menos 4, só que as desigualdades vão inverter. Então, onde tem menos 2, vou trocar aqui a canetinha, onde tem menos 2, se eu dividir aqui por menos 4 no primeiro membro, aqui tem menor que igual, eu troco por maior que igual. Onde tem menos 4m, dividir por menos 4. E aqui 0, eu nem precisava colocar nada aqui, mas sim, eu não precisava colocar nada embaixo. Eu esqueci lá de... Eu falei que invertia, mas eu não inverti essa, ó. Então, só invertendo aqui, onde tem menor que, eu vou trocar, inverter para menor que. Aliás, tinha menor que, estou invertendo aqui, ó, para maior que, e 0 dividido por menos 4. E agora é só fazer conta. Lembrando que na divisão, sinais iguais sempre mais. Então, menos 2 menos 4 é a mesma coisa que 2 sobre 4. Esses dois sinais de menos aqui equivalem a um sinal de mais. E eu posso simplificar 2 sobre 4 por 2 em cima e embaixo. Dá 1 meio. Não vou dividir. Dá 0,5, mas vou deixar em fração. É maior que igual. Aqui vai dar 1, né? Que dois sinais iguais dá mais. 4 dividido por 4 dá 1m. Só o m. E 0 dividido por qualquer coisa ainda é 0. Essa desigualdade está sendo escrita assim, mas eu posso
Se quiser expressar ela voltando, ó. Leia voltando aqui, ó, o zero. Se você ler nesse sentido, olhando primeiro para o zero, esse símbolo aqui fica menor que. Então, o zero é menor que o m. Se você continuar lendo nesse sentido, ó, o m é menor que meio. Essa expressão é equivalente à outra, tá bom? Quer dizer que m é um valor que está entre 0 e meio, né? 0 e 0,5. Tá bom? Essa desigualdade aqui, se você inverter as duas em qualquer processo, você pode reinverter, né, trocando de posição. O zero foi para frente, o meio foi para o final, aí você troca as desigualdades. Ok? E assim a gente termina o exemplo da quinta questão. Grande abraço e até a próxima.